Manchete Goiás de hoje, uma entrevista muito especial. Você já sabe, né? Toda segunda-feira, às 18 horas, entrevista da semana, um convidado, uma personalidade de Anápolis ou do estado de Goiás. E hoje, olha só, quem é o nosso convidado? Conhecido como Zé Diniz, foi reeleito prefeito de Abadiânia com 55,16% dos votos, um total de 4.503 votos. O homem tem tanta moral com a população que quando entrega uma obra, sabe o que o povo fala? Obra padrão Zé Diniz, ou seja, sinônimo de obra boa, obra que tem qualidade. Seja muito bem-vindo, prefeito de Abadiânia, José Aparecido Alves Diniz, o Zé Diniz. É um prazer tê-lo aqui no Manchete Goiás. Prazer é nosso, Renato, e aos seus ouvintes, as pessoas que nos acompanham através da rede social. Nós estamos aqui no maior prazer do mundo, participando desse programa com você, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar que outros programas desses virão. Zé, nasceu em qual cidade? Família humilde, conta um pouquinho pra gente. Nasci em Corumbá de Goiás, na zona rural, melhor dizendo, na zona rural de Corumbá de Goiás, a 20 quilômetros de Abadiânia, da cidade de Abadiânia. Meu pai vive lá até hoje, ele e a minha mãe. São pequenos produtores rurais que não deixou de ser e nem vai deixar, né? Meu pai, se você convidá-lo para ir morar na cidade, você vai arranjar uma briga com ele. Então, e eu morei em Brasília há 30 e poucos anos, vinha todo final de semana passar com eles, e depois que eu vim para perto deles, que eu estou a 20 quilômetros deles, eu estou deixando a desejar, né? Não estou conseguindo fazer as visitas que eu fazia com eles no final de semana. Eu vou lá uma vez por mês e realmente o trabalho aumentou muito, né? Aquela vida de funcionário público de Brasília, de segunda a sexta, tranquilo, sábado e domingo eu tirava para ficar com a minha família. E hoje, infelizmente, eu não consigo fazer isso. Meus filhos continuam morando em Brasília, meus pais continuam morando no mesmo lugar, e eu fico dividido entre um final de semana eu ficar com os filhos e outro com meu pai. Agora, Zé, você é um homem da roça, né? Com certeza. E com orgulho. Com certeza. Pelo que eu te conheço. E como que entrar na política, parar lá em Brasília, depois virar prefeito? Aconteceu naturalmente? Como que foi assim? Quem viu esse potencial? Como que surgiu esse potencial para você se tornar político? Bom, eu no ano de 91, eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados e fiquei lá até o ano de 2014. Né? Fiquei 24 anos como chefe de gabinete de um parlamentar de um estado do Nordeste, do estado de Alagoas, mas eu não perdi os vínculos com Abadiânia. Final de semana eu estava sempre em Abadiânia. Apesar de ter nascido em Corumbá, mas como a cidade de Abadiânia é mais perto lá da fazenda do meu pai do que a cidade de Corumbá, e eu vim estudar em Abadiânia quando eu concluí lá o primário lá na nossa escola Água Branca da Zona Rural. Aí vim estudar em Abadiânia, no Osório Rodrigo Camargo. Sou o único prefeito que estudou no Colégio Osório, uma coisa que eu carrego comigo, que é importante demais. Eu tenho um carinho muito grande com o Colégio Osório, porque estudei lá. E fiquei lá até 2014, como eu estava dizendo para você, na Câmara dos Deputados. Aí o parlamentar que eu trabalhava com ele foi eleito governador de Alagoas, me convidou para ser secretário em Alagoas. Eu não quis ir, porque eu tinha já minhas coisinhas aqui, e tinha minha família, meu pai. Eu preferi não sair, e como eu fui ser secretário de representação do governo em Brasília, eu vi que eu poderia ser candidato em Abadiânia. Aí uns amigos meus lá, que hoje um deles nem me apoia mais, mas na época me convidaram, me incentivaram a ser candidato, e eu achei que poderia ser. Fui candidato em 2012, perdi a eleição. No final da nossa caminhada, eu disse à minha equipe que não seria candidato novamente, só que na eleição seguinte foi natural, e eu, quando vi, estava de novo numa campanha, e nós conseguimos ganhar de toda a classe política de Abadiânia, né? O pessoal conheceu o meu trabalho em 2012, quando foi em 2016 nós conseguimos ganhar a eleição, inclusive hoje quem nos apoia, a nossa querida ex-prefeita Leda Almada, que foi minha adversária em 2016,
e nós conseguimos ganhar a eleição dela e do prefeito na época, que era candidato à reeleição. Então, o compromisso meu com a Abadiânia era muito grande, porque você se eleger ganhando de um prefeito sendo candidato à reeleição e de uma ex-prefeita muito bem avaliada, você passa a ter uma responsabilidade muito grande com o município. E, a partir do momento que nós assumimos o município, nós fizemos aquilo que nós tínhamos que fazer. Trabalhar muito e economizar centavo por centavo, porque as nossas obras elas teriam que render mais do que as dos demais. E, graças a Deus, a gente conseguiu esse objetivo no primeiro mandato. Recomeçamos agora no segundo, no mesmo ritmo, sem diminuir nada, porque eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é um mandato que nós concluímos com sucesso. A outra é o outro mandato que nós estamos começando, que precisamos concluir também com Calma, sucesso. Zé, daqui a pouco nós vamos falar de reeleição. Calma, prefeito. Agora tem um detalhe, Zé. É claro que aqui a gente foca muito mais na trajetória, né? na gestão, nesse caso aqui, do prefeito. Mas a pancada de perder uma eleição... Porque às vezes quem é de Anápolis ou quem é de Goiânia, a eleição é um pouco fria, né? Aquele negócio um pouco distante, mas a eleição no interior vamos dizer assim, o pau quebra. Com certeza. E o Bate perdeu a eleição, você chegou naquele momento a pensar em não mexer mais? Eu pensei em não ser candidato novamente. Porque tinha gastado dinheiro, tempo, juntou tudo. Nós fizemos uma campanha bonita. E, modéstia à parte, a gente era o melhor candidato naquela altura do campeonato, né? A dona Leda tinha sido uma excelente prefeita, mas ela foi em outra época, né? O Vilmar tinha 4 anos dentro da prefeitura, não tem um tijolo lá em Abadiânia que você procura, que ele deixou assentado. Então, eu tinha certeza que nós teríamos melhores condições para Abadiânia naquela altura, e isso me causou uma certa decepção. Mas... as minhas raivas, Renato, não duram mais do que 15 minutos. Passou ali, voltei a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes e, graças a Deus, a gente conseguiu. Tem uma frase sua que eu já ouvi, sem querer te cortar, peço desculpas, que é interessante, que é: eu nasci para superar obstáculos, vencer desafios. Com algo certeza. nesse sentido, né? Por aí. Eu e a luta continua, também é uma coisa que eu aprendi em 91 e tem ela comigo até hoje. Agora... No geral, todo mundo fala assim, político não trabalha, né? É verdade. Aí, alguns mais agressivos, assim, político é tudo ladrão. Também. Coloca no balaio aí, né? É verdade. Político trabalha, e é ruim demais ouvir isso, Zé, assim, generalizar que todos não prestam, enfim, como é que você lida com isso? Realmente ninguém gosta de ouvir isso, né? Naturalmente. Mas eu graças a Deus, eu tenho essa vantagem. Em Abadiânia, pelo nosso perfil, pela nossa forma de administrar, ninguém, nem os nossos maiores adversários, diz isso da gente. Por quê? O que aconteceu comigo que é emblemático em Abadiânia? Nós pegamos lá uma obra, a Escola do Campo de Planalmira. Nós pegamos ela paralisada, porque o dinheiro não dava para construir a escola. Não, eu chamei a minha equipe e disse: vamos fazer a licitação novamente. O meu consultor jurídico da licitação disse: seu miséria, não perca tempo com isso, devolve o dinheiro. Eu falei: rapaz, como é que eu vou devolver o dinheiro? Se já gastaram, se já pagaram, como é que eu vou devolver? Essa obra tem que ser concluída, ou com esse recurso, ou com aditivo, ou com um suplemento do município. Nós temos que terminar essa obra. E o que aconteceu? Nós fizemos a licitação e sobrou. A empresa vencedora baixou o preço em R$89 mil. Para você ter uma ideia, de uma obra que em 2015, o orçamento dela era de 2015, e nós viemos a executar ela em 2019. Né? Porque tivemos que acionar juridicamente para fazer todo o levantamento do que foi pago, para ver o que realmente tinha sido executado. E aí o que aconteceu? Nós conseguimos uma economia de 89 mil, além do deságio, da inflação e de tudo que aconteceu nesse período. E o que aconteceu com isso? Hoje, nós estamos concluindo o muro e ainda vai sobrar R$9 mil. Fez a escola, fez o muro e sobrou 9 mil. Sobrou R$9 mil. Nós alçamos o muro, fizemos uma calçada que precisava fazer, nós precisávamos gastar 89 mil. E fizemos o orçamento de 89 mil. O muro e a calçada. Fizemos o muro e a calçada por 80. Então,
Então, nós estamos gerando uma economia para o FNDE, que ao final nós vamos devolver R$9.000 de uma obra que, quando a gente assumiu, o dinheiro não dava para executar. Então, é coisa desse tipo que a gente faz em Abadiânia. Tem lá uma academia de saúde que hoje o xodó da população de Abadiânia, sobretudo no pós-pandemia. No período que nós estamos vivendo de pandemia, que ainda não é pós, mas já tem aqueles que tiveram problema com Covid, que hoje faz a sua reabilitação, a sua fisioterapia lá, e é uma coisa fantástica, né? E pegamos um caixote no meio da praça, que nós conseguimos, com muito trabalho, com muita tranquilidade, fazer, não só concluir a obra, como equipar. E o que mais nós fizemos? A iluminação da praça, com o que sobrou do dinheiro. Então, a gente trabalha dessa forma. Se todas as obras que nós fizemos um orçamento, na licitação, como não tem acordo, não tem conchavo, não tem ajuda fulano ganhar, não tem isso conosco, porque vai lá para a licitação, quem ganhar, ganhou. Só tem uma certeza, se não fizer, não vai receber. É só isso que o povo sabe, e nós acabamos aqueles especuladores, aqueles caras que participam de licitação só para tentar tirar alguma vantagem. Eles viram que conosco não tem isso, desapareceu todo mundo de lá, e nós tivemos muita sorte que apareceu pessoas importantes, pessoas sérias, pessoas que gostam de trabalhar conosco, sabendo que se ele assentou 2 tijolos, ele vai receber o de 2 tijolos. Ele não vai receber de 2,5 nem de 2,1. Porém, os dois ele vai receber. E vai receber no seu tempo certo. Então, eu estou tendo agora uma dificuldade com as pontes, né? Nós fizemos lá 3 milhões de asfalto, e na minha primeira medição eu fui para Brasília, fiz um apelo ao ministro, o ministro pagou a obra inteira. É uma tranquilidade você trabalhar com dinheiro na conta. O empresário, o que está construindo, ele tem a certeza que ele vai receber em dia, sobretudo nessas questões de dinheiro do Orçamento Geral da União, porque geralmente tem muito atraso. Para você ter uma ideia, nós conseguimos, com o deputado Adriano Baldi, 400 mil para construir 2 pontes, uma delas já está pronta, e nós recebemos 44 mil agora, de uma obra de 400 mil. Então, o empresário, como a ponte é pré-moldada, não tem como eu pagar 10% da ponte. Ela está inteira feita. Como é que eu vou pagar 10%? Aí o que nós tivemos que fazer? Entrar com a nossa contrapartida para pagar a ponte toda. Então, mas graças a Deus a empresa está satisfeita, porque viu o esforço que nós fizemos para cumprir o nosso compromisso com eles, e eu tenho certeza que ele vai concluir. A partir da semana que vem nós vamos começar a fazer a outra, e se Deus quiser, o governo vai ter dinheiro para pagar esse restante em dias, para que ele não possa atrasar. Agora, Zé, o que pega em um município, normalmente é a dívida deixada pelo antigo gestor, né? Porque o prefeito, quando ele assume, eu acho que a vontade é grande demais, né? Chega lá dia 1º e fala assim, não, agora essa cidade aqui vai mudar. Vamos lá, gente, quanto tem de receita, quanto que a gente vai gastar? E aí eu acho que lá pro dia 5 o prefeito está querendo largar o cargo, porque o desafio é grande, né? No seu caso, como é que foi lá? Como você pegou lá? Foi desse jeito, Renato, parece que você estava presente conosco naquele dia. Na transição, a gente tinha certeza que a gente tinha uma dívida de R$580 mil com a Previdência, porque o nosso antecessor tentou parcelar essa dívida e a Câmara não aceitou. Não deixou eles parcelar, porque não tinha como parcelar ele. Depois da eleição, o cara queria parcelar a dívida, ou ele tinha que pagar. A gente imaginava que ele devia 580 mil para a Previdência. Já é ruim, já é pesado, né? Eu entrei preparado para isso. Quando nós chegamos lá, ele não tinha pago um centavo no ano de 2016 inteiro. A gente devia 2,4 milhões para a Previdência. Todo o saldo que ele pegou na Previdência, ele comeu ele em 2016, pagando os aposentados. Quando chega no dia 10 do dia de pagar os aposentados, cadê o dinheiro? Não tinha R$1 lá para pagar. Aí o que nós tivemos que fazer? Enquanto a gente conseguia fazer o parcelamento da dívida, eu tive que pagar parcelas de um atrasado anteriores, adiantado, para o Fundo de Previdência conseguir pagar os aposentados. Então, aí fora isso, teve mais um ano de energia. Em Abadiânia, só agora que nós conseguimos aprovar a taxa de iluminação pública.
Lá não existia a taxa de iluminação pública, era paga pelo município e ele ficou um ano sem pagar. A coisa mais fácil do mundo é não pagar a taxa de iluminação pública. A CELG, na época, não ia cortar energia. Porém, ele estava no cadinho, e isso não interessava para ele, porque ele não tinha preocupação nenhuma em correr atrás de dinheiro em lugar nenhum. Né? Recebemos um saldo no caixa também, outra coisa fantástica, que eu estava até esquecendo de falar, tínhamos 825 mil para comprar equipamento. Isso foi depositado na conta do município em 2015. E eles não fizeram a licitação porque o dinheiro não dava para comprar os equipamentos. Olha o que nós fizemos. Nós fizemos a licitação, o meu consultor jurídico disse da mesma forma, olha, desista disso, devolva esse dinheiro. Eu falei, não, eu estou recebendo meu salário, você está recebendo o seu. Então, vamos perder aqui tinta de caneta, que é a única coisa que nós vamos perder é tinta de caneta, porque de todo jeito você vai ter que trabalhar mesmo. Fizemos a licitação, Renato, e nós conseguimos adquirir esse equipamento que no orçamento de 2015 era 825 mil, nós compramos por 536. E aí, o que eu fiz com a sobra do dinheiro? Comprei veículos para a saúde. Inclusive, um dos carros que eu ando nele até hoje, fiz um pedido ao Fundo Municipal de Saúde para usar um dos carros, que foi fruto do nosso trabalho, da nossa luta, porque não dava para comprar os 825, nós compramos 536 e compramos 4 veículos. E um deles eu tirei para me andar com ele. É o carro que eu estou com ele aqui. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer com que o dinheiro do município renda. Né, trabalhando com seriedade, com honestidade e, acima de tudo, com muita fé em Deus, para que possa aparecer nessas nossas licitações pessoas do bem. Porque também poderia aparecer pessoa lá, participar das licitações e depois não entregar. Comigo ele sabia que não ia receber e lá em Abadiânia, graças a Deus, isso nunca existiu. Tem um detalhe que é importante, Zé. Então, primeiro e segundo ano ali, o prefeito começa a entender um pouco melhor gestão pública, que é tudo diferente, né, do privado, que o privado, esse copo aqui quebrou, você vai lá e compra, né? Compra outro, Para comprar um copo na prefeitura, acho que é um mês, né? Com certeza. Se der tudo certo e for rápido. Então, aí eu complemento a pergunta. Reeleição, você é a favor ou contra? Lembrando que o senhor é um prefeito reeleito, né? Porque 2 anos praticamente você perde pagando conta do antecessor. Aí fica só 2 anos para fazer alguma coisa. Aumenta o tempo de mandato, faz reeleição. O que o senhor pensa a respeito? Eu defendo a tese dos 5 anos. Eu acho que 5 anos era suficiente, né, sem a reeleição, né, 5 anos direto, porque a reeleição, eu participei dela, eu sei o que é uma reeleição. Né, a gente trabalhando da forma que a gente trabalha é uma coisa, só que nem todos é assim. Tem gente que vende a alma para ser reeleito e acaba com a prefeitura para ser reeleito. E aí ele vai gastar de novo mais 2 anos para arrumar a casa. Arrumar a casa de novo. Diferente do que aconteceu com a gente. Né? Nós viramos o ano de 2020 para 2021 com R$1 milhão no caixa. Né? Diferente do que nós recebemos. Nós recebemos com 8 milhões e 800, que agora já não é mais 8 milhões e 800. Eu recebi no peito agora lá 600 mil de como é que chama o negócio? De precatório. Obrigado, João. Nós recebemos mais 600 mil de precatório, tipo, escritório de contabilidade da gestão anterior. Não pagaram, judicializaram a ação, é óbvio que ia ganhar, nós vamos pagar agora. Os 2 escritórios de advocacia, eles tinham 2 escritórios de advocacia contratados, não pagou, ajuizou a ação, nós estamos pagando. As funcionárias da Casa Lá, 2 funcionárias da Casa Lá, que ele demitiu e não fez acerto de conta com elas, ajuizaram a ação e nós estamos pagando agora. O transporte escolar, ele não pagou de outubro a dezembro, o transporte escolar. Ajuizaram a ação e eu recebi no peito agora R$300 mil só de transporte escolar para me pagar no ano que vem. Então, uma dívida que era 8 milhões e 800, ela já passou agora para 9.400. E há uma grande possibilidade e quase que uma certeza de que ela vai passar dos 10 milhões, porque nós temos uma ação dos professores que ele retirou um direito que eles tinham e eles ajuizaram a ação e já ganhou em várias instâncias. Daqui a pouco vai chegar lá para a gente pagar e vai passar de 1 milhão. Então, nós vamos passar de 10 milhões de dívida que a gente recebeu naquela altura do campeonato
E hoje nós viramos um mandato para o outro sem nada disso. Cada... óbvio que eu vou pagar essa dívida que ficou, mas da nossa gestão, graças a Deus, não ficou. Cada caso é um caso, mas o prefeito tinha que ser responsabilizado, né, Zé? Talvez ir para o CPF, porque aí talvez tinha mais cuidado com a coisa pública. Né? Ele hoje já não pôde ser candidato na eleição passada, né? Já teve esse pequeno problema. Só que daqui a pouco, como ele é advogado, sabe o jeitinho das coisas, daqui a pouco isso passa... Que arrebenta o município. Acaba com o município. Com um ano. Acredito que você deve ter ficado 1 ano, 2 anos aí sem certidão. Não, tem o FPM, que é a principal receita do município, né? E ele vem comprometido quando tem dívidas dessa maneira, e aí o município não consegue fazer nada. Mas eu né? consegui a certidão. Por quê? Porque eu parcelei as dívidas, né? Não tinha outra opção. Parcelei as dívidas, a dívida com a CELG na época. Eu tinha que parcelar porque a gente estava no cadinho. Fui lá, parcelei, eles não aceitaram parcelar mais do que 24 meses. Eu parcelei 1 ano. Olha o que aconteceu comigo. E aí é onde entra a nossa maior dificuldade. Quando chegou no mês de junho, que é essa questão toda, foi 6 meses de luta para parcelar e para negociar e para fazer um acordo com Previdência e com a Enel, que eu, na época a CELG, que foi as duas dívidas mais complicadas. E a gente só conseguiu parcelar em 24 parcelas. Aí, quando eu comecei a pagar, eu tinha que pagar o meu mês natural da Previdência e da iluminação pública e mais um mês que ficou. Então, resultado, nós tivemos muita dificuldade nesse momento, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por tudo isso com o trabalho que nós fizemos. Nós também regularizamos o lago. Nós fizemos com que a regularização do lago gerasse tributo para a cidade de TBI e de IPTU, que é o que nos salvou no grande problema João de Deus. Nós conseguimos superar uma coisa que eu tinha feito imaginando fazer investimento, nós tivemos que tampar buraco e ajudar a pagar as dívidas. Mas, graças a Deus, isso foi superado e agora é enfrentar esses precatórios que estão vindo aí e continuar a nossa luta. Hoje nós estamos com nossos fornecedores 100% em dia, todos funcionam. Eu paguei sexta-feira passada o salário do povo, que eu poderia ter pago na segunda. Ou melhor, paguei na quinta. Eu paguei na quinta e paguei na AGM também na quinta, né? O pessoal, no primeiro mês da AGM, nós atrasamos por causa de questões bancárias que infelizmente tem a burocracia que a gente teve que superar, registrar uma ata, que foi uma dificuldade muito grande, e a gente só conseguiu resolver isso 10 dias depois do prazo de pagar o salário dos funcionários. Pagamos com atraso, e aí quando foi agora, eu chamei o Carlão, falei, Carlão, vamos redimir um pouco da nossa dívida com eles, vamos pagar antecipado, e nós pagamos na quinta-feira. Então, eu paguei no município na quinta-feira, no dia, se não me falha a memória, dia 27, e paguei na AGM também, nós pagamos na AGM também. A AGM aí, para quem está tentando entender, né, a Associação Goiana de Municípios. Carlão, que é o prefeito de Goianeira, é o presidente e o Zé Diniz é o diretor financeiro. Diretor financeiro. E é importante porque os municípios juntam, né, nessa associação e tem mais força junto ao governo estadual e federal para reivindicar benefícios, enfim. É uma associação que tem uma importância muito grande, né, aqui no estado de Goiás. Ontem mesmo, só abrindo um parênteses, ontem mesmo nós tivemos uma assembleia lá na Assembleia. A audiência pública. Audiência pública na Assembleia. E nós fomos defender a questão dos municípios com relação à regionalização da Saneago. Porque é uma coisa que a gente tem que participar desse debate e discutir direitinho para que a gente possa fazer um processo que não prejudique os menores, né? Nós sabemos que nós temos grandes municípios que é o vilão, e os pequenos, que é uma carga que a Saneago tem que carregar. Não no nosso caso, nós temos uma estatal municipal, que, graças a Deus, ela ainda está conseguindo sobreviver. Mas nós temos muitos municípios no estado de Goiás que têm muita dificuldade com relação a isso, que nós temos que estar atentos, participando, chamando o governo para conversar. Ninguém vai impor nada, mas o fato é que a discussão ela tem que haver e os pequenos têm que ser ouvidos, e a AGM é uma das formas que o pequeno tem a sua voz perante as autoridades. Então, Anápolis enfrentou grandes problemas com falta de água, por quê? Falando de forma rasgada, né? A Saneago pegava o dinheiro de Anápolis,
que arrecadava aqui, né? Cada contribuinte, cada pessoa pagando sua conta, e distribuía no estado todo, né? E não pagava nosso royalties, né? Você sabe que a água de Anápolis é 100% abadianense. Tem isso, né, Zé? Então tem essa reivindicação que um dia a gente vai conseguir, vamos conseguir ser ouvido com relação a isso. E aí, o que acontecia? Não tinha investimento. A cidade cresceu, faltou água. Nessa gestão do governo Caiado, está tendo investimento, né? O prefeito Roberto Naves foi para cima mesmo e cobrou, e aí a coisa... Hoje, nesse ano, se faltou água, foi coisa pontual. Não teve falta de água em Anápolis. E diga de passagem, Renato, esse ano é um dos piores anos com relação aos recursos hídricos, né? Choveu muito pouco esse ano, nós tivemos perca de lavouras aqui enormes no estado de Goiás por falta de chuva, e até hoje nós estamos sobrevivendo com essa falta, né? Ontem, graças a Deus, já choveu em algumas coisas, em alguns setores. Lá em Abadiânia, infelizmente, não choveu, mas aqui em Anápolis já choveu em Planalmira, já choveu em Alexânia, então choveu na região toda, e é um sinal de que brevemente ela vai voltar e nós vamos conseguir não ter um prejuízo tão grande como estamos tendo até agora. Agora, Zé, voltando aqui a Abadiânia, pegou lá com a dívida, né? E imagina o Zé Diniz bravo, hein, gente? E corre para lá, e corre para cá, e resolve de cá. Quando é fé, estoura o caso João de Deus, né? Pois é. Quando a cidade estava começando a... Se bem que já tinha 2 anos de gestão, né? Se não me engano. Um ano, quase 2. Quase 2 anos quase de gestão. 2 anos, Aí vem a pancada, né? O João de Deus movimentava o turismo, o comércio, enfim, a cidade praticamente tirava em torno daquela casa do Inácio, né? Com certeza. Como que foi o baque aí, Zé? Foi um baque violento. Nós fomos surpreendidos. Eu tinha um relacionamento com o João, mas nós fomos adversários na campanha. Ele apoiou o Vilmar e a gente conseguiu ganhar a eleição dele. Então a gente não tinha aquela amizade. Mas eu tinha relacionamento. Nos aniversários dele mesmo eu ia, ele fazia um comício lá e eu participava. Participei de 2 deles, porque o aniversário dele é em junho, e participei no ano de 2017 e 2018. Quando foi no final do ano que aconteceu o fato com ele. Mas eu não tinha nenhuma aproximação com ele, não sabia nunca que acontecia aquilo lá. E nós fomos pegos de surpresa. E isso aconteceu na sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, eu dei uma sorte enorme, porque a nossa escolinha de futebol ia participar de uma competição no Paraná. Ia para lá de ônibus. Eu desliguei o celular, entrei no ônibus com esses meninos e fui para o Paraná. Aí deixei ver o que ia acontecer, porque, na realidade, veio uma pressão muito grande da opinião pública e da imprensa, né, que a gente, naquele primeiro momento, você não tinha nem o que dizer, você vai dizer o quê? Aí as coisas foram clareando e tal, quando eu voltei, a gente já tinha o que dizer. E já começamos de imediato um trabalho, naquela altura do campeonato, nós estávamos em transição. Olha para você ver a nossa dificuldade. Estava em transição no governo federal e no governo de estado, saindo de adversários, né, que o Bolsonaro era adversário do governo anterior, o Caiado era adversário do governo anterior. Então, não tinha como fazer um link de um governo para o outro ali para a gente conseguir alguma coisa. Então, no governo que estava saindo, estava limpando as gavetas para ir embora. E no que estava assumindo, ele não sabia nem o que ia assumir. Espera aí que não tem dinheiro não, né? Eu, com a minha experiência de ter assumido um município com problema, eu imaginei que a gente não conseguiria nada com aquilo, né? Mas eu não cruzei os braços, não. Fui à luta, achei um parceiro muito importante naquela altura do campeonato, que foi o Sebrae. Nós levamos o Sebrae para dentro de Abadiânia e, com a experiência dele, com a expertise que o Sebrae tem e todo o sistema S como um todo, que eu agradeço todas as oportunidades que tem, a mão que nos deram naquele momento. O turismo lá, você falou do imposto, né, do cadastro, e aí, enfim, o turismo ajudou, né? Um desastre total, mas a gente conseguiu, com a ajuda do Sebrae, a outros horizontes. Nós, quando eu assumi, eu já esperava a gente não ter por muito tempo a Casa do Inácio funcionando da forma que era, porque o João estava com problema de saúde. Isso poderia acontecer, um afastamento dele por problema de saúde, que era uma realidade. Só que da forma que aconteceu, foi totalmente ao contrário do que a gente imaginava um dia que poderia faltar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu... Ficava chateado lá o povo da cidade, acalmar falar o povo, assim, né? que
todo mundo fala, a imprensa falava assim, cidade deserta? Era cidade deserta, né? Cidade deserta. Aí surgiu até o Eu Amo Abadiânia, né? Nós tivemos que fazer esse trabalho, primeiro para acalmar os desempregados e os empresários que tinham entrado nessa seara de ter o seu patrimônio desaparecer do dia para a noite. E a outra é conseguir desvincular a Abadiânia do João Teixeira. Uma coisa é um crime que o João Teixeira cometeu. A outra coisa é a Abadiânia ser condenado por isso. Né? E naquele primeiro momento, tudo se levava para isso, para condenar a cidade que nós trabalhamos muito e tivemos muita paciência e muita habilidade, graças a Deus, para que isso não acontecesse. Né? Inclusive, teve pessoas que achavam que tinha que acabar mesmo com a cidade, mas... E eu dizia naquela altura, olha, nós temos 20 mil habitantes aqui, como é que você quer condenar 20 mil por causa de um? Não tem condição disso acontecer. E graças a Deus a gente conseguiu superar e acalmamos a população. Os empresários já confiavam no nosso trabalho, que a gente já tinha 2 anos de luta ali, sabia que a gente não ia cruzar os braços, que a gente ia para cima, e hoje a nossa realidade é outra, com grandes indústrias sendo instalando lá, que eu não sei se você vai tocar nesse tema daqui para frente. Vamos, inclusive o Zé tá sem o boné hoje, mas o homem só anda com boné potiguar na cabeça agora, né? E ele vai explicar o motivo daqui a pouquinho. Mas, ô Zé, deixa eu só ir por etapas aqui. Me fala assim, a maior alegria ou as maiores alegrias de ser prefeito e as maiores tristezas? A maior alegria é a gente poder realizar um trabalho que vai beneficiar muita gente. Isso nos alegra muito, né? Toda obra que a gente começa e que termina nos enche de alegria de poder ali beneficiar muitas pessoas. Passar, né? Numa rua que o asfalto foi você que fez? Com certeza. Nós asfaltamos uma boa parte de Planauíra, que não tinha nada de asfalto lá, a não ser as marginais da BR-414. Nós conseguimos fazer muita obra lá. Conseguimos asfaltar o bairro todo do Lindo Horizonte e do Jardim Santa Fé, que também não tinha asfalto. Nós tínhamos meia dúzia de ruas no centro da cidade que também não tinha asfalto. Nós conseguimos fazer com que isso acontecesse. Então, isso para nós foi uma alegria muito grande. Você está caminhando hoje lá, como eu faço minhas caminhadas lá no Lindo Horizonte, e ver as ruas asfaltadas, calçada, meio-fio, e as pessoas na maior alegria de não ter... de não ter mais aquela poeira e nem a lama na época da lama, né? Aí nós temos umas tristezas, umas decepções, que as pessoas que foram beneficiadas disso, quando chegou na eleição, virou as costas para a gente também. Teve muitos, né? Que isso nos entristece muito. Mas isso é da política. Quem entra na política, ele tem que ter consciência disso. Que ele não pode cobrar recompensa que nem sempre ela virá. As pessoas ainda se iludem, né, Zé? Muito, sem falar na compra de voto, mas uma promessa de emprego, às vezes a pessoa cai nessa, né? E promete a mesma vaga para 10 pessoas, enfim. Nós temos lá... Tem isso, né? Nós temos lá em Abadiânia 186 carros comissionados. Na campanha, isso foi dado a 3 mil pessoas. Né? Então, é impossível. Todo mundo sabe que não tinha condição nenhuma disso acontecer. Chegava lá, hoje, uma coisa que eu prezo muito e sou respeitado por isso, é a questão do nepotismo. Eu não tenho um filho meu, não tenho um irmão, não tem ninguém na prefeitura e nem votei. Por quê? Porque eu sei o que é o nepotismo e acho que não é importante. Aí ele chegava numa casa lá com 3, 4 pessoas, ele empregava os 3 na prefeitura, na conversa, né? Dizia que ia empregar. Né? E a população viu que hoje eles têm consciência de que isso não iria existir. Por isso que eu acho que vão ter muita dificuldade para, na próxima eleição, mentir para o povo de Abadiânia. Eles vão ter muita dificuldade, porque viram que a promessa que fizeram realmente irrealizável. Não tem condições nenhuma de ser realizado o que eles prometeram. Mas era o instrumento que eles tinham naquela altura do campeonato, era fazer esse trabalho, e fizeram. E foram até bem-sucedidos, né? Porque a votação, ninguém esperava que o nosso adversário conseguisse ter mais do que 20% dos votos, e tiveram. Zé, pensando no futuro de Abadiânia, parece que Goiás se atentou, né? A população goiana se atentou e está querendo ir lá para a região, né? Abadiânia, Alexânia, pega um pouco de Anápolis também, do Lago Corumbá, né? Porque antes era muito assim, Pirinópolis e Chapada dos Veadeiros, e
E tinha um povinho daqui que ia, né? Mas agora o povo tá comprando, condomínio investindo e o negócio tá acontecendo lá naquela região, né? Fala um pouquinho para mim do turismo e das indústrias, né? Que estão indo para Abadiânia, principalmente pela localização, pelo incentivo, né? Que a gestão tem dado. Então, o futuro é muito promissor de Abadiânia? Com certeza. Já no ano de 2019, Renato, já fruto do nosso trabalho de um planejamento pós João Teixeira, nós conseguimos pavimentar 19 quilômetros da rodovia 474 que liga Abadiânia ao lago. Então, hoje o acesso mais fácil que tem para o lago do pessoal de Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e de toda essa região é via Abadiânia. Né? Nós temos de um total de 30 quilômetros, nós temos 19 pavimentados. E estamos na luta com o governo para zerar isso e, se Deus quiser, nós vamos conseguir, que estamos bem próximos disso, de fazer com que isso acontecesse. Não, lá em Alexandria está sem acesso ao lago, né? Botar na porteira lá no meio lá e o resto tudo é condomínio? Lá são 30 quilômetros de estrada de chão e vamos com toda a tranquilidade do mundo, eu falo que é impossível manter uma estrada com um fluxo de gente desse. A estrada de terra, você arruma ela de manhã, quando é de tarde ela já não presta mais. É o negócio mais interessante do mundo isso. Então, é impossível um prefeito, por melhor que ele seja, ele conseguir fazer com que as pessoas vão todo final de semana para o lago usando uma estrada de terra, ela tendo alguma qualidade. Eu sei porque passo por isso. Então, nós com esse nosso 19 quilômetros pavimentados e o nosso lago, um dos mais bonitos, modéstia à parte, nós fizemos com que lá crescesse. E foi daí que a gente tirou as condições de tocar o município até hoje. E agora, o que aconteceu? Nós tivemos o compromisso do governo de que, se a gente fizesse o projeto, o governo complementava a pavimentação da 474. Nós reunimos os condomínios e todos eles foram unânimes em nos ajudar. Nós conseguimos arrecadar o dinheiro para fazer o projeto dos condomínios. Né? Num primeiro momento, alguém falou para mim: olha, Zé, você está ficando doido, como é que você vai conseguir tirar dinheiro do povo? Eu falei: não vou tirar dinheiro de ninguém não, cara. Nós precisamos fazer o projeto e o município não tem condição. Então, nós vamos cotizar aqui, o município vai entrar com uma pequena parte, mas a população a ser beneficiada vai contribuir. E foi legal, não tivemos dificuldade nenhuma, todos aceitaram bem e estamos já bem próximos de finalizar o projeto, com todo mundo participando, colaborando, ajudando. Isso é extremamente importante. Quando você chama a população para um projeto sério, que ele já conhece a sua história, sabe que você não está brincando, a população ela participa e nesse caso específico foi extremamente importante. E para eles vão aumentar muito mais o valor do imóvel, né? Uma estrada pavimentada já por si só já aumenta o valor, né, Renato? Você sai qualidade de vida. Você sai aqui de Anápolis da sua casa tranquilo, sabendo que você vai no asfalto até lá na outra sua casa, as margens do lago, e você pode passar o final de semana tranquilo, que no domingo à noite ou na segunda de manhã que você retornar, você também vai ter uma estrada tranquila e que você não vai ter problema. Isso é importante demais. Turismo, ok, está crescendo, né? Todo mundo sabe disso. Principalmente lá no lago, né? Abadiânia. Agora, a indústria, Zé, surpreende porque a Abadiânia não tinha essa vocação, né? Pode tomar água aí, Zé. Vou tomar Abadiânia... Tomar um gole d'água aí. Nós falamos no lago, deu sede. A Abadiânia não tinha, ou posso estar equivocado também, né? Se você é de lá, você pode falar melhor. Essa Renato, vocação de indústria, agora a coisa está acontecendo, né? Renato, tem um negócio que eu ainda, até hoje eu não consegui ler o que acontecia com a Abadiânia. Primeiro, eu acho que as pessoas se acomodavam de ter a casa do Inácio funcionando, né, os prefeitos interiores, e achou que aquilo era o suficiente. Eu já, com essa possibilidade de a casa deixar de existir, eu entrei em campo. E aí o que nós fizemos? Nós conseguimos aprovar no governo do Estado um incentivo do ICMS que foi dado à região norte e nordeste do Estado. A Abadiânia entrou no pacote, porque eu fui lá e porque eu insisti, que eu disse a necessidade, e graças a Deus nós conseguimos fazer. E com isso, nós conseguimos atrair para a Abadiânia grandes indústrias. Né? E aí, paralelamente a isso, nós aprovamos uma lei na Câmara, transformando em zona mista toda a margem da BR-060.
do limite de município com Alexandria ao limite de município com Anápolis. E com isso, nós criamos condições para as empresas adquirirem os seus terrenos lá e se estabelecer. O município não deu um terreno a ninguém. Fulano de tal trouxe a empresa para cá, mas que deu não sei o quê, não sei quantos metros de terra. Lá não teve isso. Primeiro porque nós não tínhamos. Né? O que tinha era Zé Diniz atendendo empresário 1h da manhã para conceder uma licença prévia de instalação. Isso aconteceu várias vezes. Chega lá, eu preciso disso, 1 a 2 horas da manhã, convoca a minha equipe, vamos trabalhar. E 2 horas da manhã teve o empresário da Brasilite, o representante da empresa Brasilite, que hoje está com a obra bem avançada, saiu lá de casa com a sua licença prévia. Então, isso, ele disse a mim, que é uma multinacional, ele disse a mim que nunca viu isso em lugar nenhum do mundo e aconteceu em Abadiânia. Com o maior prazer do mundo nós fizemos esse trabalho. A Brasilite, pega aí, Zé. A Brasilite, ela dá quantos empregos, a previsão? 480 e alguma coisa. Aí, e a Potiguar, que é uma... Mais 400 e alguma coisa também. Tem Quicaldo, né? Quicaldo hoje tem 120 funcionários. Solário mais uns 20. Então só aí deu 1.000, né? E tem a Frango Dourado, que está com a sua obra bem avançada, que também vai passar de 400. Então veja só, não tinha nenhuma dessas, né? Então geração de aproximadamente aí 1.000 empregos. 2.000 empregos nós vamos chegar. 2.000. Só em três são 1.600, né? 3 muita 400 coisa. E pouco. Então nós vamos chegar próximo aos 2.000 empregos. E tem outras já bem avançadas, com os terrenos já adquiridos, que é importante demais você ter as empresas lá, sem o município ter que desembolsar recursos para fazer incentivo de terras e de terreno. Nós estamos preparando, eu estou fazendo um trabalho agora de troca de parte de área pública das margens do lago, dentro dos condomínios, que a gente não tem como investir nada lá dentro. E o que o município quer com um lote dentro de um condomínio? Pelo amor de Deus, para quê? Só que na lei há uma área que é destinada para a área pública do município. O município faz dela o que ele quiser. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando essas áreas. Está bem adiantado a negociação para trocar para a ampliação do cemitério de Abadiânia, numa parte, e na outra parte para a gente oferecer a uma faculdade de medicina, que nós estamos bem adiantados nas nossas conversas, para a gente aproveitar a estrutura que temos lá de hotéis e pousadas, que isso tudo está ocioso lá, para que a gente possa ter em Abadiânia uma faculdade de medicina. Nós estamos trabalhando muito nisso, desde 2018, a gente trabalha com essa hipótese, e ela está, cada dia que passa, ela chegando mais perto. Zé, você é conhecido por falar a verdade, doa quem doer. Vou te fazer uma pergunta agora e você não vai fugir da resposta. Posso não. Política em Goiás, Caiado reeleito? Há uma grande possibilidade. Como todos sabem, a reeleição ela é favorável a quem está candidato nela, né? Por enquanto, eu tenho certeza de que ele está trabalhando para que ele seja reeleito, né? Só que daqui para a eleição ainda tem muito tempo. Mas Mendanha, pelo perfil jovem, né, que o goiano elegeu Marcondes Perillo aí algumas vezes nessa linha, guerreiro, assim, né? Aquele estilo de vamos para cima. Mendanha tem chance de conseguir parear ali, conseguir ter uma disputa boa? Olha, todos que entrar na disputa tem condição de fazer isso. Só que tem uma questão aí que eu também fui candidato desse jeito e não consegui, né? Eu não sou melhor do que ninguém, nem nunca vou ser, mas em 2012 eu era candidato dessa forma, né? E trabalhei muito, lutei muito, mas eu não consegui superar a força da máquina. Né? E já em 2016 eu já consegui. Né? Isso é uma coisa que eu comecei um trabalho e não parei. A possibilidade do prefeito Mendanha ser governador, ela existe. Pode não ser agora, mas que ela existe, existe. Não cai naquela do Gomide, talvez não? Goiânia, Aparecida e Anápolis, né? Mas será que o Mendanha é conhecido, chutando aqui, em Mineiros? Em Catalão? Eu não tenho nada contra, mas o fato de você renunciar a uma prefeitura para ser candidato a outra coisa, ele por si só
É pesado. E tem isso, né? Porque ele não pode voltar, né? E foi isso que deu problema para o Gomide. Ele poderia ter esperado para ser candidato numa outra oportunidade, porque eu sou daquela, Renato, que eu fui eleito para 4 anos, eu tenho que cumprir meu mandato. Né? Eu não posso dizer para o povo, não, eu estava brincando, eu não vou querer ficar 4 anos, não, só vou ficar 2 anos aqui, depois eu vou passar para outro e vou tentar outra coisa. Não acho que seja assim, não. Eu acho que a gente tem que ser candidato, e isso é uma questão extremamente importante. Você tem que cumprir o que você assumiu. Nós assumimos um mandato de 4 anos. Na minha concepção, você só pode passar isso para frente depois que você concluir seus 4 anos. Né? Você tem que trabalhar para isso. Então, não é longe de mim dizer que ele está errado de fazer o que está fazendo. Não é por aí. Eu não faria, como não vou fazer. Eu sou 2022, Zé Diniz não sai candidato? Não sai candidato a nada, eu sou o prefeito de Abadiânia. Zé, ICMS combustível. O presidente tem destacado aí que a parte dele ele fez, reduziu, e agora é com cada estado, cada governo. Como é que você vê essa questão? Porque tem uma parte que o município recebe, né, desse dinheiro que vai para o governo. É inviável hoje manter a máquina pública funcionando, se reduzir ICMS? Tem que fazer um estudo para saber se dá para tirar pelo menos um pouquinho, porque não dá, Zé. Você é prefeito, mas você anda de carro. Se o seu carro for a gasolina, 6 e pouco, ninguém está dando conta de pagar mais. Eu acho que o que mais pesa nisso aí não é nem o preço da gasolina, hoje é o preço dos carros. Nós tivemos em 94 aquela briga do Itamar Franco com a volta do Fusca, que era $10 mil um carro. Hoje o dólar subiu muito, né? Nós temos o dólar hoje na casa dos R$7, e você com $10 mil, você não compra o pior carro do mercado. Então, eu acho que o que mais pesou foi o preço dos carros. O combustível, ele é dolarizado. Talvez não adianta nada a gente abrir mão de parte do ICMS e aí deu um problema no mundo, aí o dólar sobe e nós vamos continuar pagando a mesma coisa. Ou talvez pior. E aí o que vai acontecer? Além de não ter levado benefício nenhum para o povo, nós vamos prejudicar os municípios. Eu tenho a minha folha lá, eu dependo do ICMS para pagar. Se chegar no final do mês a nossa arrecadação cair, como a gente está trabalhando todo mundo no limite, eu posso ter dificuldade em cumprir meus compromissos com a perca da arrecadação. Né? Então, num primeiro momento, eu não vejo isso dando certo. Uma pequena diferença aqui, outra ali, eu não sei se vai resolver o problema. O Ciro Gomes, o problema é que ele dá uns números assim, às vezes da cabeça dele, vai falando, e você não sabe o que é número mesmo, o que é da cabeça dele. Mas ele fala que a política da Petrobras mudou, que era lucro sobre rentabilidade, que é o comércio normal, né? Você calcula ali o custo que você vai ter, define um preço e vende. É o comerciante normal do dia a dia. Agora, com a Petrobras é diferente. Ela calcula o preço baseado no Oriente Médio, no mercado externo. E aí varia. O Talibã lá solta uma bomba, o negócio dá uma desgovernada, né? É verdade. Talvez seria mudar a política da Petrobras? Talvez. Que é uma estatal, né? Talvez. Tem que ter lucro, mas a principal função dela não é isso, né? Não precisa desse lucro todo também, né? Cá para nós, né? Então, o governo, eu não vejo o governo vendedor. Nem governo municipal, nem estadual, nem federal. Eu não vejo o governo bom vendedor para nada. Né? Como a energia, por exemplo. No primeiro momento foi muito ruim a venda da CELG. Hoje, com o investimento que a Enel conseguiu fazer, ninguém fala mais nisso. E apanhar, né, Zé? Ninguém fala mais isso. A Petrobras perdeu o monopólio, entendeu? Já começou isso a acontecer e a tendência é continuar. Eu não vejo governo... É óbvio que tem que ter as agências reguladoras, isso a gente não pode abrir mão de forma alguma, mas ele vender, não acho que funciona. Eu acho que se passar para iniciativa privada, tudo... É um lucro muito grande para todos nós. Porque parece assim, a gente que está de fora, né, que antes o dinheiro era desviado. Agora está lucrando demais.
Mas o povo continua pagando o preço aí. Pagando o preço do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo para você, é melhor abrir para o comércio exterior, ter a concorrência, o cara dizer, opa, espera aí, por que o meu combustível tem esse preço? Porque, infelizmente, hoje existe o monopólio ainda, né? Os postos combinam os preços, que é outra realidade nossa. Nós não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira. Essa é a realidade. Muda centavinho ali, mas não... É a mesma coisa de licitação. Licitação é o negócio mais interessante do mundo. O cara, você faz lá, monta aquele negócio, aquela seriedade danada, aí os caras combinam lá fora e vai lá para a licitação. Isso acontece em todo lugar. A Abadiânia também acontece isso, sobretudo no negócio do remédio. Remédio é que é uma coisa terrível. Nós estamos passando por uma dificuldade com o negócio de remédio, com essa pandemia que você não imagina. Nós tivemos momento de adquirir remédio que custava R$ 4,90. Uma medicação que na cabeça eu não lembro o nome, mas é o que mantém o paciente entubado, que dá tranquilidade para ele manter entubado sem ter maiores prejuízos. Esse é um remédio extremamente importante. Lá em Abadiânia nós não temos nenhum leito de UTI, mas nós já tivemos 8 pessoas entubadas lá nessa pandemia. Cara, e aí chegava lá o chefe do serviço médico e disse, prefeito, o meu remédio só aguenta até meia-noite. E você ia fazer o quê? Quando você chamava o laboratório que tinha participado da licitação e ganhou o remédio por R$4, meu filho, estou precisando de remédio. Eu disse, ô, prefeito, esse preço não tem mais não. Aí você não tem tempo de ajuizar uma ação, você não tem como fazer nada. Tem que resolver. Tem que resolver. Ou você resolve, ou o paciente vai morrer. E aí o que você faz? Não tem nós tivemos, graças a Deus, nós estamos tendo um olhar do Ministério Público com muita tranquilidade com relação a isso. Porque senão os prefeitos do Brasil inteiro iam ser presos. Por quê? Nós perdemos o controle, não tinha como fazer. Tem que pagar. E não tem opção, você não tem opção. Fulano. Aí vem a pressão da família, o seu psicológico, você com aquilo nas costas, como é que eu vou fazer? Aí você corre no vizinho, pede 3 comprimidos emprestados, vai no outro, pede mais 2, mas isso só vai até 8 horas da manhã do dia seguinte. E nas 8 horas da manhã do dia seguinte você tem que resolver o problema e você tem que pagar o que você pegou emprestado. Então, cara, é muito terrível isso. E cidade do interior é diferente, porque aqui ninguém sabe onde o Roberto mora, o prefeito, né, de Anápolis. E cá pra nós. Vai lá em Abadiânia, bate lá no seu portão e fala assim, Zé, tá na porta de casa e pronto, não tem o que fazer. E cá pra nós. Os caras fazem isso pra ganhar dinheiro. Todo mundo sabe disso. E nós vamos fazer o quê? Então, essa que é a realidade. Como eu disse para você do começo, eu não vejo governo vendedor de nada. Eu acho que tudo tem que passar para a iniciativa privada. Manter o controle do governo, isso é imprescindível, tem que manter sim, mas o governo não é um bom vendedor. Não vende, é complicado, vai chegando perto da eleição, começa o cara a saber que não vai pagar, não combina. Eu não vejo isso funcionando bem. Bolsonaro como presidente da República e até ampliando aí, Bolsonaro e Lula, é o que se desenha, né, em 2022. Avaliação da gestão Bolsonaro e o cenário para 2022. O Bolsonaro, eu não sei se algum dia ele vai ouvir essa nossa conversa, mas ele precisa melhorar. Vamos mandar para ele. Ele precisa melhorar com os nossos municípios. Nós estamos sofrendo muito e precisamos da ajuda dele, né? Sobretudo nessa questão de pagamento de obras, que eu falei ainda há pouco aqui sobre uma licitação de umas pontes. R$400 mil de ponte, eu recebi 44. Então, não tem cabimento nenhum um negócio desse dar certo. Então a gente precisa que ele olhe com o maior carinho também para essa questão. A eleição vai ser uma eleição polarizada, infelizmente. Poderia aparecer um terceiro nome para que não vejo isso acontecendo, mas o Bolsonaro, como o Caiado, eles são candidatos à reeleição. Então eles têm maiores chances que os demais com tranquilidade. E tem um ponto que pega aí que recentemente em um evento o governador agradeceu o presidente pelos recursos enviados, que senão o Estado já tinha quebrado. Sim. Só que é aquela questão, né? Para chegar lá no município de Abadiânia, ou para chegar lá em Mineiros, aí tem muita coisa para acontecer ainda, né, Zé? Com certeza. O dinheiro sai lá de Brasília, mas para cair na sua conta, é um processo, né? Um processo ainda. Primeiro ele sai do Tesouro, vai para o Ministério. Depois do Ministério é uma outra luta para que ele chegue na ponta. E a gente precisa
de ter esse pacto federativo, ele tem que acontecer, né? A gente precisa do Congresso Nacional analisar isso com muito carinho, para a gente rever tudo isso. Não é justa a divisão da forma que é. O problema está no município e o dinheiro fica no governo federal. Então, realmente, nós temos que ter uma análise sobre isso. O governo não pode ser vendedor de nada, o governo tem que administrar e fazer com que haja justiça na distribuição dos recursos, naturalmente, mas que melhore um pouco, sobretudo para os municípios. 7 de setembro tem manifestação prevista, sua opinião, e o STF? Vou para a fazenda, desligar meu celular. Ficar quieto, vou curtir minha família pelo menos esse final de semana, se Deus quiser. STF, está passando ponto, é isso mesmo? Cara, a justiça está trabalhando, eu não vejo problema na justiça, não. É óbvio que tem Na verdade, hoje seria o Alexandre de Moraes, né? Com essas prisões aí pode ter um erro aqui, outro ali, porque isso é do ser humano. Infelizmente, nós, ser humano, ninguém pode dizer, olha, eu nunca erro. Eu já errei muito e tenho certeza que ainda vou errar muito ainda. E todo mundo é assim, né? Eu vejo a justiça funcionando e eu sou fã incondicional da democracia. Eu acho que as coisas têm que funcionar, todo mundo tem que respeitar. Eu acho um absurdo pessoas falar absurdo de outras pessoas. Cara, eu não vejo injustiça sendo feita, não. Você está vendo o caso de João de Deus, foi preso de novo agora, né? O Lula ficou quantos anos preso? Como é que você poderia dizer que isso um dia ia acontecer no Brasil? Né? Um ex-presidente da República ser caçado é uma situação. Preso, tanto tempo que ele ficou preso. Ele tem culpa, político, ele não tem culpa, é outro departamento. O fato é que a justiça fez seu papel. Condenou, prendeu. Eu não acho que nós devemos condenar e nem criticar a justiça. Há erros, isso é do ser humano, como eu já disse, mas eu acho que está funcionando bem. Não vejo necessidade nenhuma de mudança disso, né? Para mudar, teria que ser um ato radical, que num passado bem próximo, no ano que eu nasci, inclusive, em 64, passamos por uma situação que logo em seguida os próprios militares reconheceram que não era aquilo. Né, que teria que ter a democracia e as instituições funcionando forte. Alguém errou, tem que ser preso? Tem que ser preso. Alguém cometeu uma injustiça, estava errado o processo, vamos cancelar o processo, vamos fazer de novo. Ótimo. Isso faz parte da democracia e eu sou fã incondicional da democracia. E olha que no ano da mudança eu era militar. Eu fui fuzileiro naval 7 anos e alguns dias, e naquele movimento lá de direta já e não sei o quê, nós ficamos aquartelados muito tempo e eu conheço o outro lado. Sei também que os militares não têm essa intenção, até porque souberam com tranquilidade fazer aquela passagem extremamente importante para a história do Brasil, que eu vivi do outro lado, mas eu tenho certeza que eles fizeram consciente e acho que não passa pela cabeça de ninguém um retrocesso desse tamanho, né? Nós temos que aperfeiçoar a democracia, nós temos que ceder mais espaço para que as pessoas possam participar, mas dentro do campo democrático. A discussão, eu concordar com você, eu não sou obrigado. Porém, eu tenho que respeitar a sua opinião e você respeitar a minha. E, com isso, a gente conseguir fazer com que a maioria do povo brasileiro seja melhor atendido. Eu vejo essas pessoas radicais aí falando, tanto de um lado como do outro. Eu sou contra. Eu não acho que manifestação, que demonstração de força vai resolver nada. Não resolveu no passado, vai resolver agora? Nós tivemos na passada o nosso querido general Newton Cruz fazendo demonstração de força na espada do Ministério, que eu estava lá dentro. Eu estava dentro, fazendo parte da demonstração de força, e não dei nada. Não teve necessidade, não precisa disso. O povo brasileiro é um povo pacato, é um povo que está preparado para conviver com as divergências. E isso é importante demais. Eu acho que essa é um fato muito importante. Acho que o que tem que ficar na cabeça das pessoas, respeitando todas as opiniões, o problema não são instituições, são pessoas, né? Com certeza. Pessoas que fazem parte, que acerta, erra. E o tempo disso acontecer, Renato, é na urna.
Eu não concordo com o governo Bolsonaro. Pronto, vota contra ele. Eu não concordo com o governo Lula. Pronto, não vota nele. Mas o que pega no STF é que não tem, né? Lá no STF, por exemplo. Claro que eu não sou formado em direito, não tem nem base jurídica para um debate como esse. Mas talvez o modelo esteja errado, Zé, né? É uma indicação política que a pessoa fica o resto da vida lá. Talvez se ficasse um tempo e mudasse, aí funcionaria. Aí né? também é uma questão que a gente poderia discutir essa questão, que eu acho também que é importante. Né? Você ficar de eterno. Né? 5 anos, se fosse 10 anos. Passa lá uma temporada. A forma de escolha eu acho ela importante. A sabatina pelo Congresso, pelo Senado, é importante. O cara ser da área do direito é outra coisa importante. Sim. Uma coisa é você colocar um administrador de empresa para julgar alguém. Né? Não tem. No meu caso, que ele chega lá. No meu caso, eu não seria nunca um ministro do Supremo, porque eu não sou da área do direito, eu sou da área administrativa. Mas talvez o problema seja a pessoa chega lá e o resto até aposentar, né? Não tem. Tem a sanção lá, o impeachment que pode sofrer, mas é muito difícil acontecer. Talvez esteja aí o problema, que a gente poderia mexer nisso. Né? A pessoa, eu também não vejo, Renato, uma pessoa errando lá no Congresso, no Supremo e ficando lá. Ele tem suas apanha muito também, né? Apanha Teve muito. aquele que não teve. Foi o caso do Joaquim Barbosa, por exemplo. Ele pediu para sair. Ele viu que não era a área dele, que ele não tinha condições de ser ministro, ele pediu para sair. E eu acho que essa questão poderia até ser revista. Né? Isso o Congresso Nacional, com muita tranquilidade, poderia sentar para discutir com relação a isso. Né? Mas eu vejo as instituições funcionando, o Congresso fazendo o que ele tem que fazer, o Executivo fazendo o que ele tem que fazer e o Judiciário fazendo o que ele tem que fazer. Então eu não vejo muito problema nisso, não. Um probleminha aqui, outro ali, mas isso é do ser humano. Zé, para a gente finalizar, mais uma entrevista da semana aqui no Manchete Goiás. Primeiro, né, já agradecendo pela participação. Bom falar de política, bom falar de Abadiânia com você aqui, Zé Diniz. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para toda a população de Abadiânia que está acompanhando aí nossa programação. Olha, eu quero primeiro agradecer a Renato, você e toda a sua equipe, de nos conceder esse espaço. Abadiânia é um município pequeno, mas que, graças a Deus, nós estamos conseguindo ter espaço para levar a bandeira de Abadiânia, falar sobre o nosso lago, que é importante demais, a gente receber. Quanto mais pessoas a gente tiver lá, melhor é para nós. A Abadiânia é uma cidade acolhedora, que tem condição de receber todo mundo. Quero agradecer demais, Renato, você e toda a sua equipe, mais uma vez, de ter aberto esse espaço e pedir paciência para a população de Abadiânia, que nós continuamos no nosso trabalho. Se Deus quiser, quando a gente findar esse nosso mandato, nós vamos ter transformado a Abadiânia. Já fizemos uma boa parte no primeiro mandato e o trabalho vai continuar agora com mais tranquilidade, com mais experiência, né, com mais vivência, com aquela experiência que você só consegue lá trabalhando. Você no seu meio, você é o que é hoje, porque você começou lá atrás, levando pedrada, e hoje você é o que você é, e eu da mesma forma. Hoje eu sou um prefeito que vejo a coisa que eu já vi ontem, que já aconteceu comigo ontem. Então você, em determinadas situações, você quando entra nela, você, opa, já vivi isso. E a saída foi por aqui. Então, eu quero pedir paciência para a população de Abadiânia, dizendo que a gente vai continuar com muita luta, com muita fé em Deus, com muita determinação, e se Deus quiser, quando a gente concluir o nosso mandato, a Abadiânia será uma outra. Grande abraço, prefeito Zé Diniz. Amigos do Manchete Goiás, procura aí na playlist do canal, tem entrevista com todo gosto, né? Pastor Tiago da Church, a Catherine, o Zé gostou, né? Adorei a entrevista. YouTuber, gente boa, gente boa toda a vida. Tem delegado Manuel Vanderick, tem o infectologista Marcelo Dyer. Gostei também da entrevista com o delegado. Um jovem, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu gostei muito. É uma pessoa importante. Ele bate muito aí nessa política do desencarceramento, né? Hoje a ideia é soltar.
e acaba tendo preço isso, né? Mas assiste lá para você entender melhor. Tem também infectologista Marcelo Dar falando tudo de coronavírus, uma autoridade aqui no estado de Goiás. Então, muita coisa boa no Manchete Goiás para você acompanhar. Grande abraço. Entrevista essa semana com Zé Diniz, prefeito reeleito de Abadiânia.